Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E na barriga da baleia Jonas foi parar. Naquele barrigão pra lá e pra cá. 3 dias e 3 noites ela enjoou. Deus disse deixa ele na praia pra falar do meu amor. Cumprimento, amadas crianças, com a paz do Senhor Jesus. Amém, criançada? Estou muito feliz por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui em sua presença para junto ouvir mais uma historinha. Eu estou morrendo de saudade de vocês, crianças. E hoje eu vou dizer para vocês que a historinha de hoje é muito interessante. Então é preciso que vocês fiquem aí até o final para a gente entender a historinha de hoje. Combinado? Então, desde já, eu quero pedir a vocês que peguem as suas Bíblias. Olha a minha Bíblia, gente. Peço a vocês que peguem a sua Bíblia e abra no livro de Jonas. Livro de Jonas, é no Velho Testamento, tá, gente? Se você tiver alguma dificuldade para encontrar, você vai lá no índice, que é aquela página, uma das primeiras folhinhas, que tem uma listinha com todos os livros da Bíblia. Aí você olha qual é a página e fica mais fácil de você encontrar. Combinado? Aí você pausa o vídeo, procura pra gente ler junto. Jonas capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 4. Minha versão é um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Diz assim: Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, ou Tarsis, dependendo da versão, tá? Para longe do Senhor. Versículo 4. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Então, crianças, como a gente já conhece bem essa história, fala sobre Jonas. Jonas, ele era um profeta do Senhor. Profeta era aqueles homens que ouviam a voz de Deus e enviavam a mensagem às pessoas. Ele era um porta-voz de Deus. Quando Deus queria falar algo para as pessoas, ele enviava um profeta. E ele enviou o profeta Jonas para pregar em diversos lugares, para anunciar o que Deus havia mandado em diversos lugares. E certa vez, Deus mandou Jonas ir pregar a sua palavra na cidade de Nínive. E Jonas, ele pensou, eu vou pregar na cidade de Nínive. Ai meu Deus, a cidade de Nínive é uma cidade tão difícil de pregar a palavra. Lá as pessoas são maus, as pessoas só querem fazer aquilo que é errado, que desagrada ao Senhor. Eu não vou pregar na cidade de Nínive porque lá as pessoas são muito pecadoras, é muito difícil pregar na cidade de Nínive. E sabe, crianças, Jonas, ele teve uma ideia. Ele achou que a ideia dele seria a melhor de todas, mas não. A ideia que Jonas teve foi de fugir da presença do Senhor. Ele teve a ideia de fugir para outra cidade, na Espanha,
para Tarsis ele resolveu fugir. E nisso Jonas, ele soube que tinha um navio indo para Tarsis e ele resolveu ir para lá. Então, crianças, ele pagou a sua passagem, se organizou todinho e embarcou naquele navio em direção a Tarsis. Só, crianças, que aconteceu algo que Jonas não esperava. Quando ele estava no porão daquele navio, ele pegou no sono. De repente, Jonas, começou a dormir dentro do navio. E enquanto Jonas estava dormindo dentro daquele navio, aconteceu algo que ninguém esperava. Mas enquanto ele estava dormindo, começou uma forte chuva, uma forte tempestade. Como nós lemos no versículo 4, no versículo 3, vai dizer que o barco estava prestes a se partir no meio, de tão forte que a tempestade estava. E nisso Jonas continuou dormindo, o sono dele era profundo. E os marinheiros estavam desesperados, sem saber o que ia acontecer. Eles achavam que iam morrer naquele navio, no meio daquela tempestade. E o capitão do navio chegou em Jonas e disse: olha, você não está vendo que está tendo uma tempestade, não? Vamos lá, vamos clamar aos nossos deuses, porque naquela época, criança, as pessoas costumavam acreditar em vários deuses. E as pessoas ficavam pedindo aos seus deuses para que acabasse com aquela tempestade. Mas a gente sabe que o verdadeiro Deus que pode acalmar a tempestade é o nosso Deus, Deus a quem nós servimos. Que era o mesmo Deus que Jonas servia, que era o Deus verdadeiro. Então, o capitão chamou Jonas e Jonas levantou e viu que estava acontecendo uma grande tempestade. E ele respondeu: olha, eu sei o que é que está acontecendo para essa tempestade estar tão grande, para essa tempestade estar tão forte, porque eu desobedeci ao Deus dos céus, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que criou o mar. Eu desobedeci a Ele e Ele está fazendo isso para me castigar. E os marinheiros, o capitão ficou questionando: e agora? O que é que a gente vai fazer para que acabe essa tempestade? Aí Jonas disse: a solução é vocês me jogarem no mar. Me joguem no mar que a tempestade vai passar. Os marinheiros, o capitão com medo de morrer, disseram: é o jeito, a gente vai lhe jogar no mar, porque a culpa não é da gente, a culpa é sua, Jonas. E os marinheiros pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Só, crianças, que aconteceu algo que a gente não esperava que iria acontecer. Assim que jogaram Jonas no mar, Deus enviou um grande peixe e engoliu Jonas. Então, crianças, quando Jonas estava dentro daquela baleia, ele passou 3 dias, 3 noites ali sofrendo, achando que ele iria morrer. E ele ficou se questionando: meu Deus, eu estou passando por isso porque eu desobedeci a tua ordem, porque eu não ouvi a tua voz. Quer dizer, eu ouvi, mas não dei atenção àquilo que o Senhor falou. E ele passou ali 3 dias e 3 noites orando, querendo uma solução, mas ele já estava se achando sem saída no meio dentro daquele peixe. Porém, depois desses 3 dias, aquela baleia começou a passar mal. Ela começou a sentir uma vontade de vomitar e de repente ela vomitou Jonas. Vomita a baleia. Ela vomitou Jonas em uma praia perto da cidade de Nínive. O lugar que Deus havia mandado Jonas ir foi exatamente o lugar onde a baleia o vomitou. E nisso,
Jonas, depois que viu a oportunidade a qual o Senhor estava lhe dando, ele viu a cidade que ele foi parar, e ele viu que era Deus que estava lhe dando mais uma oportunidade para recomeçar e para fazer a sua vontade e pregar a sua palavra. Ele pregou a palavra de Deus e as pessoas da cidade de Nínive foram salvas pelo poder que há no nome do Senhor. Então, crianças, o que a gente pode aprender com essa historinha que a gente acabou de ouvir? É que muitas vezes nós nos encontramos como Jonas. Às vezes a gente escuta a voz de Deus, às vezes a gente escuta a voz dos nossos pais falando com a gente e a gente não quer obedecer. A gente quer fazer tudo ao contrário. Mas uma coisa eu digo, quando a gente não obedece à voz do Senhor, quando a gente não faz a vontade de Deus, algo sempre acontece. Deus, às vezes, Ele permite acontecer algumas situações difíceis na nossa vida para que a gente diga: Senhor, eu dependo de Ti, eu tenho que fazer a Tua vontade, custe o que custar, por mais difícil que seja fazer isso, mas eu vou fazer. É preciso obedecer, é preciso fazer a vontade do Senhor. Então, crianças, que nós possamos aprender com essa história, que nós possamos guardar essa lição dentro de nós, que por mais difícil que seja as dificuldades no nosso dia, obedeça ao Senhor, obedeça aos seus pais, obedeça a liderança da igreja, pois Deus, Ele só tem o melhor para nós, mas para isso é necessário que a gente obedeça, pois caso contrário, Deus, Ele vai cobrar de nós. E a gente não quer passar por um momento difícil para poder obedecer. Jonas, ele enfrentou um momento difícil para poder obedecer. E a gente não quer isso. É melhor a gente obedecer de primeira do que ser castigado para depois ter que fazer aquilo. Convido a todos vocês para fecharem os olhinhos, pois nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa historinha que acabamos de ouvir e pedindo a Ele que nos ajude a obedecer, pois por mais difícil que seja, é o melhor que devemos fazer. Então feche seus olhinhos e vamos orar comigo. Senhor Jesus, nesse momento estou aqui em Tua presença, juntamente com essas crianças que estão com os olhinhos fechados, orando, falando contigo. Estamos te pedindo, Senhor, nos ajude a obedecer, nos ajude a ouvir a Tua palavra, a ouvir a Tua voz e fazer aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos ordena, Senhor. Porque por mais difícil que seja, aquilo que o Senhor tem para nós sempre é o melhor. E se por acaso, Senhor, algum dia a gente chegar a desobedecer, nos ajude a reconhecer e nos arrepender do nosso erro. Ó Senhor, estenda Tuas mãos sobre cada um de nós, pois somos falhos, somos pecadores e muitas vezes vamos nos deparar com situações difíceis, mas cremos que se ouvirmos a Tua palavra, se fizermos a Tua vontade, o Senhor há de nos ajudar e de recompensar cada um. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém! Espero que vocês tenham gostado da historinha, espero que vocês tenham entendido e aprendido que nós devemos obedecer a palavra de Deus. Então, um abraço para todos vocês. Eu quero pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas sejam abençoadas e edificadas também, para que outras pessoas possam aprender a importância da obediência. Então, um beijão, um abraço da tia Thaline para vocês, um cheiro no oi e que Deus te abençoe. Tchau!